Sabe a escola bíblica dominical? Ela começou lá em Gloucester, na Inglaterra, no dia 20 de julho de 1780. Naquela época, as coisas estavam bem complicadas por lá, com muita desigualdade e quase todo mundo sem saber ler nem escrever. Não tinha escola pública, então as crianças pobres se viravam trabalhando duro nas fábricas da região, batendo ponto por 12 horas todo dia. O único dia de descanso era o domingo, mas aí ficavam largadas pelas ruas, sem ninguém olhando por elas. É aí que entra o nosso personagem de hoje, Robert Hicks, considerado o criador do que conhecemos como Escola Bíblica Dominical. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo e fica até o final do vídeo, porque essa história está incrível. A escola dominical que a gente conhece hoje em dia foi ideia de um homem que, de coração partido pelas crianças da sua cidade, quis dar a elas um caminho melhor. Pensa só na situação dessas crianças de Gloucester, na Inglaterra. Sem destino, vagando pelas ruas, a cidade estava infestada de jovens fazendo besteiras, se envolvendo em problemas, roubando e se metendo com coisas erradas. Daí entra em cena o Robert Hicks, um jornalista religioso, já com seus 44 anos, que resolveu agir. Ele saiu pelas ruas chamando esses jovens para se encontrarem todo domingo e aprenderem sobre a palavra de Deus. E não era só isso. Ele também ensinava matemática, história e inglês. O desejo dele era dar uma base melhor para esses garotos. Essa iniciativa acabou chamando muita atenção, e logo a escola de Hicks ficou famosa. Mas claro que teve gente que não gostou. Alguns achavam que ele estava atrapalhando o domingo sagrado. Outros chegavam a dizer que ele estava misturando o dia do Senhor com esses pivetes, com essas crianças de rua. Mas o Hicks sabia o que ele estava fazendo. Ele entendia que a gente também adora a Deus quando ajuda o próximo de coração aberto. Embora haja começado a trabalhar em 1780, foi somente em 1783, após 3 anos de oração, observação e experimentos, que Robert Hicks resolveu divulgar os resultados da sua obra pioneira. No dia 3 de novembro, irmãos, de 1783, Hicks publica em seu jornal o que Deus operara e continuava a operar na vida daqueles meninos de Gloucester e como ele desejava continuar com esse trabalho. E daí essa data acabou sendo a escolhida como o dia da fundação da Escola Bíblica Dominical. Hicks não tinha ideia do que ele estava fazendo, irmãos. Ele mal sabia que ele estava lançando os fundamentos de uma obra espiritual que atravessaria os séculos e abarcaria o globo inteiro, chegando até nós, a ponto de ter hoje dezenas de milhões de alunos e professores, sendo uma das maiores e mais poderosas agências de ensino da Palavra de Deus de que a Igreja dispõe. A Escola Bíblica Dominical tornou-se tão importante que já não podemos conceber uma igreja sem ela. É aqui onde aprendemos os rudimentos de nossa fé e o valor de uma vida inteiramente consagrada ao serviço do Mestre. Os maiores vultos da igreja, dentre os quais John Wesley, tiveram uma visão clara do futuro da escola bíblica dominical e o apoiaram inteiramente. O próprio Wesley havia criado algumas escolas para crianças pobres anteriormente.
uma metodista chamada Anne Ball, fundou a primeira escola bíblica metodista. Isso foi em 1769, 11 anos antes de Robert Hicks. E até por isso, irmãos, existe uma controvérsia sobre quem realmente haveria fundado a escola bíblica dominical. Porém, Robert Hicks é muito mais popularmente conhecido como fundador, porque além de ter expandido bastante seus trabalhos para as crianças de rua, ele acabou sendo um precursor do ensino público que nós conhecemos. Mas Anne Ball tem seu grande mérito também nessa história. Tudo começou com uma escolinha para crianças desocupadas. O Hicks estava mexendo com os detentos na casa de assistência aos pobres, tipo uma espécie de prisão naquela época. E ele pensou que seria mais inteligente prevenir o vício do que tratá-lo depois. E ele via a educação como a melhor saída, e o único horário que sobrava para as aulas que ele queria dar para aquelas crianças, para aqueles jovens, era o domingo. Porque durante a semana as crianças estavam muito ocupadas trabalhando nas fábricas. Os professores que tinham disponível naquela época, irmãos, eram pessoas comuns, não eram profissionais do ensino. E o livro didático que eles tinham era a Bíblia. No começo, o plano era ensinar as crianças a ler e escrever. E depois, eles passaram para coisas mais profundas, até o ponto de catequizá-los. Hicks usava o jornal para divulgar as escolas e arcava com grande parte dos custos nos primeiros anos. O movimento começou em julho de 1780, na casa de uma certa senhora Meredith. Apenas meninos frequentavam e ela ouvia as lições dos garotos mais velhos que treinavam os mais jovens. Mais tarde, as meninas também passaram a frequentar. Dentro de 2 anos, várias escolas abriram em Gloucester e na circunvizinhança. Hicks conseguiu o apoio de algumas senhoras que iam às casas explicar sobre o trabalho e convencer os pais da importância do ensino para os jovens. O trabalho cresceu de tamanha maneira que em 3 anos, irmãos, já haviam 7 escolas com média de 30 alunos cada. A transformação a longo prazo foi tão grande que em 12 anos não existia nenhum criminoso para ser julgado. Segundo o relato dos historiadores, as crianças chegavam depois das 10 da manhã e ficavam até o meio-dia. Elas então iam para casa e retornavam às 1h da tarde, e depois de ler uma lição, eram conduzidas para a igreja. Depois da igreja, tinham que se ocupar com a repetição do catecismo até após as 5h da tarde, e depois eram dispensadas com uma ordem de voltar para casa sem fazer qualquer barulho. As escolas bíblicas dominical de Hicks acabaram gerando imensas controvérsias. Alguns chamavam as escolas de escolas irregulares do Hicks. Críticas formuladas incluíam as de que elas enfraqueceriam a educação religiosa dada no lar, que poderiam ser uma profanação do domingo, dia do Senhor. O alto clero inglês tentou bloquear o avanço das escolas dominical, pois temiam um desmembramento da unidade da igreja na Inglaterra. Porém, eles não lograram êxito e as escolas dominicais do Hicks foram adiante. Até 1831, irmãos, escolas dominicais na Grã-Bretanha ensinavam semanalmente 1.250.000 crianças, cerca de 25% da população. Como essas escolas precederam a fundação das escolas públicas para o público em geral, elas são vistas como os precursores do atual sistema escolar inglês. John Wesley afirmou sobre a EBD: "Estou convencido de que essas escolas dominicais são instituições mais nobres de toda a Europa, contando que seus professores e dirigentes cumpram os seus deveres. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia." Robert Hicks era chamado pela oposição de Bob Ganso e seu bando de esfarrapados. Em 1930, ganhou um monumento em Londres, em sua homenagem. A EBD demorou bastante,
Obrigado por assistir e por se juntar a nós nessa jornada de aprendizado e inspiração.